Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10.000 inscritos. Primeiro relato. Pesadelo na estrada. O sol estava se pondo, a noite já estava chegando e Tião saía para mais um trabalho. O ar úmido e aquela tarde nublada indica que a meteorologia iria se realizar. A chuva vinha sem demora. Depois de um rápido jantarzinho, ele cai na estrada e em menos de uma hora começa a chover. O destino era uma cidade pacata do interior. Ele sempre gostava de ouvir histórias de pessoas que passam por maus bocados sozinhos na estrada à noite. Nem imaginava que essa noite sua vida não seria mais a mesma. Depois de algumas horas, ele deixa a pista principal e pega uma pista estreita, estrada sinuosa e um asfalto precário, típico do interior de São Paulo. Em alguns trechos nem tinha asfalto, mas era apenas terra e areia, e com aquela chuva fina e continuada, formava-se vários lamaçais. Tião estava com medo de encalhar naquele trecho sem asfalto e decidiu tirar uma soneca. O cansaço deixara sua cabeça pesada. Assim que deitou na parte de trás do banco, logo adormeceu. Toque, toque, toque. Acordou com batidas na porta. Mas quem poderia ser? Naquele lugar tão isolado, com muitas árvores e poucas casinhas à beira da estrada. Abaixou o vidro e ouviu uma voz pedindo ajuda. Olhou e viu uma mulher de branco usando um vestido antigo e parecia ser bem jovem. Tião pensou que ela podia estar sendo perseguida e quis ajudá-la imediatamente. Assim que a estranha entrou no caminhão, ouviram uma forte batida na traseira. Então ele ligou o bruto e acelerou. A chuva estava quase parando, mas poças de lama onde não tinha asfalto, tinha bastante. Ele continuou acelerando, e ao olhar para a mulher, ela estava diferente. Com olhos pretos e um sorriso macabro disse: "Por que a pressa? Você não tem para onde fugir, logo será nossa companhia." O pânico tomou conta de Tião. E o que estava ruim, fica pior. O caminhão entra num grande lamaçal. Era como se fosse um rio cortando a estrada. O caminhão, que chacoalhava para os lados, agora começa a afundar. É como se abrisse um grande buraco e sugasse o caminhão. Tião agora tinha certeza. Era o fim. Mas nesse instante ele sente várias mãos o puxando para cima e se vê diante de vários homens, uns com foices e outros com enxadas. Eram trabalhadores rurais que estavam indo para a roça bem cedinho. Tião, sem entender o que estava acontecendo, perguntou do caminhão e eles ficaram surpresos. "Que caminhão? Ah, você só pode estar falando daquele caminhão lá atrás. Ainda bem que você parou a tempo, pois um pouco mais à frente o rio tinha encoberto a ponte e estava perigoso atravessar." Outro perguntou: "Você é sonâmbulo?" Ele respondeu: "Que eu saiba, não." Um terceiro pergunta: "Você viu a noiva da estrada?" Dois deles o interrompem: "Claro que ele não viu. Todos que veem aquela mulher, acaba sofrendo acidente. Depois daquela tragédia, é como se ela ficasse à espreita da próxima vítima, próxima oferenda." Tião continua confuso, mas decide voltar e calcular outra rota. Segundo relato, há contos que não foram feitos para confortar, e sim para inquietar. A Menina Sem Mãos, publicado pelos irmãos Grimm em 1812, é um desses. Um conto que atravessa o horror da traição paterna, pactos demoníacos, a mutilação do corpo feminino e a longa travessia de uma alma ferida rumo à redenção. A Menina Sem Mãos, das Manchioniandi, irmãos Grimm, 1812. Era uma vez, numa aldeia esquecida pelo tempo, onde vivia um moleiro pobre à sombra de uma floresta profunda, que mal conseguia alimentar sua família. Um dia, um estranho de aparência refinada, com vestes escuras, aparece à beira da floresta, com um brilho cruel nos olhos e disse: "Se me deres o que está atrás do seu moinho, eu te darei ouro e riquezas por 7 anos." O moleiro pensou nas velhas árvores e em seu pomar seco, acreditando fazer um bom negócio, e aceitou. Mas o que estava atrás do moinho naquele momento era sua única filha, uma jovem de coração puro, que recolhia maçãs caídas sob os galhos. E quando o homem voltou para casa,
O desespero tomou conta dele. O estranho era o próprio diabo. E a moça, sua filha, que não tinha pecado, estava agora destinada a ele. O moleiro, tomado pelo desespero, tenta proteger a filha. Mas 3 anos depois o diabo volta para buscar o que era seu. Mas ela não consegue tocá-la, pois a jovem havia lavado suas mãos com lágrimas de oração. Ela havia se banhado e chorado tanto, com tanta fé, que seu corpo se tornara puro demais para ele. Furioso, o demônio então exige mais, um ato irreversível. As mãos dela devem ser cinzentadas. Apenas assim ela perderá sua pureza e será dele por completo. O pai, tomado pelo medo e pela ganância, numa cena que choca até os mais insensíveis, obedeceu. Amarra os pulsos da própria filha sobre o tronco de madeira. Ela chora. Ele hesita. Mas dequipa as mãos da filha com um machado. Com sua pureza ela chora, mas o perdoa. Mesmo assim, ela continua pura. Suas lágrimas lavam o sangue. O diabo, derrotado, parte, mas não desiste. Sem mãos, sem lar, sem amor, sem proteção, ela parte sozinha. Atravessa florestas, dorme à beira de rios com os tocos ensanguentados, alimenta-se como pode de frutos diretamente das árvores e das migalhas da compaixão alheia, como se a natureza tivesse pena dela. Ao fim de muitos dias, chega a um pomar pertencente a um rei, onde árvores frutíferas crescem em abundância. Ali, faminta, ela toca uma maçã com os braços, tentando com dificuldade matar sua fome. Um jardineiro acusa de roubo. Mas outros relatam o acontecimento ao rei que, ao descobrir sua história, se comove. Vê nela uma figura santa. Casa-se com ela e manda forjar mãos de prata para substituir as perdidas, e assim aprende a viver de novo. O conto poderia acabar aí. Mas contos dos Grimm não são fáceis e nunca terminam no auge da luz, quando ela, agora a rainha, engravida e dá à luz um filho. O rei está em batalha. A carta anunciando o nascimento é enviada ao rei. Mas a carta é interceptada pelo demônio, que ainda persegue a fim de possuir sua alma. Ele altera a mensagem, diz que a criança é um monstro e tinha nascido deformada e que a rainha seria uma bruxa. Depois altera a resposta do rei, ordenando que mãe e filho sejam Tus. O mensageiro, nobre de coração, não tem coragem de executar a ordem. Em vez disso, liberta-os e os deixa fugir. A rainha foge para a floresta com seu bebê. Vive ali durante 7 anos entre árvores e sombras. Um dia, ao lavar-se com lágrimas e água de um riacho, nota que suas mãos estão crescendo de novo. Não as de prata, mas as de carne. O corpo acompanha a alma. A justiça silenciosa da floresta é cura. Quando o rei retorna e descobre o engano, busca sua esposa por todos os cantos. Após 7 anos de busca, reencontra na floresta, com o filho. Ela, agora com mãos verdadeiras, estende os braços para ele. Eles se abraçam e choram. O rei nos recebe de volta. Mas o mundo nunca saberá o que ela passou. Ela viveu 3 vezes, como filha traída, como esposa exilada, e como mãe redimida. Simbolismo profundo do conto. O corte das mãos representa a castração simbólica do poder feminino. Sem mãos, a mulher perde sua capacidade de agir, de moldar o mundo. Ela se torna um corpo santo, passivo, sagrado, e apenas assim é aceitável diante dos homens e do divino. A floresta não é apenas um lugar físico. É o útero da reconstrução. O lugar onde se morre e renasce. As mãos de prata simbolizam a adaptação, a tentativa de reconstrução mecânica de uma alma quebrada. São máscaras. Apenas quando suas mãos reais voltam, ela é de fato curada. O pai traidor é um tema recorrente nos contos alemães, a figura masculina que negocia a filha em troca de riqueza ou segurança. Aqui, ele representa a sociedade que mutila a inocência por medo do poder feminino. Não há uma fonte histórica direta para esse conto, mas é possível que ele represente relatos folclóricos e simbólicos de mulheres punidas por sua fé, por sua virgindade ou por sua desobediência. É também um conto de sobrevivência, e uma metáfora brutal para as violências que as mulheres sofrem em nome da honra, da fé ou da obediência familiar.
O simbolismo lembra histórias cristãs medievais de mártires, especialmente de santas mutiladas por homens ou pelo próprio destino, como Santa Águeda ou Santa Luzia. Psicólogos e analistas como Marie-Louise von Franz e Clarissa Pinkola Estes interpretaram esse conto como um arquétipo feminino de transformação. A menina mutilada representa todas as mulheres forçadas ao silêncio, ao sofrimento e à sobrevivência, que, ao manterem sua integridade interior, eventualmente recuperam seu poder. Um conto para tempos escuros. A menina sem mãos é tudo que a cultura moderna tentou apagar: dor, sacrifício, mutilação, fuga, fé, desespero e redenção. A Disney jamais tocaria nesse conto. Como transformar a imagem de uma jovem que foi vendida ao diabo, com os braços amputados, caminhando pela floresta, em canção. Não há príncipe salvador. Não há varinha mágica. Há a dor, e o sagrado que só nasce dentro dela. É um conto que não nos deixa ilesos. Mas é nesse silêncio sombrio que mora a verdade, de que as mãos podem ser cortadas, a alma esmagada, e ainda assim, com fé, força e dignidade, se pode renascer. Terceiro relato. Ortrus, o cão de duas cabeças. Não era um cão qualquer. Sua mãe, Equidna, era metade mulher, metade cobra, uma criatura que habitava nas sombras do mundo. Seu pai, o colossal Tufão, era um monstro de força imensurável, capaz de desafiar o próprio Zeus. Da sua união nasceram seres aterrorizantes, incluindo Cérbero, o guardião do submundo, e Ortrus, seu irmão, destinado a vigiar as terras do oeste. Ortrus tinha um corpo de um cão enorme, mas com duas cabeças ferozes que nunca dormiam ao mesmo tempo. Dizia-se que o seu latido podia ser ouvido a quilômetros, e que nenhum ladrão se atrevia a aproximar-se do tesouro que protegia, o gado vermelho de Geryon, um rebanho único, de gado brilhante como fogo, que pastava na ilha de Eritéia, além do oceano, onde o sol se diz. Lá, Ortrus vivia com seu mestre Geryon, um gigante de 3 corpos, e junto com o pastor Eurition, outro feroz vigilante. Durante anos, ninguém se atreveu a desafiar o guardião bicéfalo. Ninguém. Até que chegou Heracles, o herói da Grécia. O 10º trabalho de Heracles. Como parte dos 12 trabalhos que os deuses lhe impuseram, Heracles devia roubar o gado de Geryon. Viajou por terras inóspitas, atravessou desertos e mares até chegar a Eritéia. Mal pôs os pés na ilha, Ortrus sentiu o cheiro. Com suas duas cabeças rugindo em uníssono, correu para o encontro do forasteiro. Mas Heracles, armado com a sua famosa massa e protegido pela pele do leão de Nemeia, não se deixou intimidar. Com um só golpe, poderoso como o trovão, derrubou Ortrus, fazendo a terra tremer. Eurition tentou vingar o seu parceiro, mas o herói também o venceu. Finalmente, enfrentou Geryon e após um combate feroz, conseguiu derrotá-lo. O legado do guardião. Heracles pegou o gado vermelho e levou-o de volta, cumprindo sua tarefa. Mas a história de Ortrus não acabou aí. Apesar de seu tempo ter sido breve, Ortrus tornou-se um símbolo da lealdade selvagem, do dever levado até o fim, sem desistir. Sua imagem viveu nos contos dos poetas e nos sonhos dos pastores que, ao ver o pôr do sol, acreditavam ouvir o eco de um latido distante, duplo e eterno. Assim termina a lenda de Ortrus, o cão de duas cabeças. Uma criatura nascida do caos, mas lembrada como um guardião fiel nos confins do mundo. Rumo a 10.000 inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Kleber Uchoas. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos, assistam nossos videorelatos, contos e histórias no canal no YouTube do Kleber Uchoas. Fonte:
Um inscrito do canal? Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.